Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de geografia. A gente está aí trabalhando a regionalização do mundo. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos sobre o continente europeu. Hoje a gente vai tratar dos aspectos econômicos, né? Alguns critérios básicos, algumas coisas bem básicas sobre os aspectos econômicos do continente europeu. Aspectos econômicos significa dizer que a gente vai estar trabalhando como que a riqueza é gerada ali dentro do continente europeu. Principalmente aí vamos focar nos três setores da economia: setor primário, secundário e terciário. Como que esses setores eles atuam dentro do continente. Primeira coisa, setor primário, né? Setor primário, vocês sabem que é aquele setor da economia onde o ser humano lida diretamente com a natureza. Agricultura, extrativismo vegetal, extrativismo animal, mineração, todos são atividades do setor primário da economia. O setor primário é o que menos contribui para a economia europeia. Atualmente, né, grande parte da população europeia não vive nas áreas rurais, vive nas áreas urbanas. Lembrando que é um dos continentes mais desenvolvidos economicamente. Com isso, você tem uma parcela pequena da população que ainda atua diretamente nas áreas ligadas ao setor primário da economia. E a estrutura, e como a gente costuma dizer, a estrutura agrária do continente europeu, ele é majoritariamente familiar e muito tecnológico. A grande quantidade de subsídios, que são subsídios? São auxílios que os governos europeus dão para os seus agricultores, fazem com que o protecionismo da economia europeia, principalmente no setor agrícola, seja muito forte. Muitas vezes os governos europeus eles impedem que determinados produtos de outros países entrem com facilidade nos seus países. Por quê? Para evitar que os seus produtores tenham uma concorrência muito desleal contra produtos que venham de fora. Lembrando que o continente europeu é o segundo maior continente do mundo. Então, as terras voltadas para a agricultura, proporcionalmente em relação aos outros continentes, são muito menores. Apesar, tem um dadozinho que eu vou trazer um pouco à frente do vídeo para vocês entenderem essa realidade um pouquinho. A agricultura sofreu um intenso processo de mecanização, que significa o quê? Que grande parte da produção agrícola no continente europeu é feita através do uso das máquinas. E isso acentua, vocês sabem, né, o êxodo rural. Grande parte da população europeia vive nas cidades e o que contribui para isso, além de outros fatores como a concentração de terras, é o fato da produção agrícola ela ser extremamente tecnológica, ela requerer uma quantidade menor de mão de obra. E tem uma imagem aí de uma pessoa trabalhando manualmente na agricultura, mas vocês podem reparar que mesmo essa agricultura que parece tradicional, tem ali um sistema de irrigação elétrico. Ou seja, mesmo as menores coisas, eles implementam o uso de tecnologia. Aí tem uns dadozinhos aí, o mais relevante é esse aqui, ó, que mais de 77% do território da União Europeia é rural. 47% terrenos agrícolas e outros 30% são áreas florestais. Ou seja, tecnicamente, mais da metade do território europeu ele ainda é um território agrário. Porém, o grande desenvolvimento econômico do continente acontece nas cidades. Lembrando de novo, é um continente muito pequeno, comparado aí a outros, né? Lembra que o Brasil é um país de proporções continentais. Vocês já sabem o porquê disso. Setor secundário da economia, né? Setor secundário, você sabe que são as indústrias, são as fábricas. É aquele setor onde o ser humano ele pega a matéria-prima e transforma, ele agrega valor daquela matéria-prima e transforma em uma mercadoria que será vendida no próximo setor, que é o terciário. A indústria já foi o mais importante setor da economia na Europa, mas perdeu importância, né, frente ao setor terciário recentemente. Assim como o serviço de comércio, principalmente o turismo. A Europa apresenta uma indústria forte, afinal de contas ela foi o berço da industrialização. A Revolução Industrial se iniciou no continente europeu, principalmente quando se trata de bens de consumo, duráveis e não duráveis. Os países com maior importância industrial, né, são aqueles países que se destacam dentro do continente europeu por causa do seu processo industrial: Alemanha, França, Inglaterra e Rússia. Podemos dizer que são os 4 países que têm a economia mais industrial do continente europeu. Todos têm o seu peso, mas nesses 4, o setor secundário tem um grande destaque na economia. A indústria europeia é bem diversificada, significa que ela produz muitas coisas distintas, muitas coisas diversas, né? Apesar de ter perdido a liderança para os Estados Unidos, Japão e mais recentemente a China, né? Nós sabemos aí que o processo de industrialização da China ele é bem intenso porque ele explora
um recurso que o país tem. O que acontece? Por que a produção europeia perdeu essa liderança, né? Porque as principais empresas, né, até mesmo as principais empresas europeias, buscaram migrar para países subdesenvolvidos, que ofereceriam menor custo de produção para elas. Então, o custo da mão de obra na Europa é um custo de mão de obra mais caro, a matéria-prima também, então as principais empresas elas buscam outros lugares para instalar as suas fábricas. Aí tem um mapinha só para a gente perceber a distribuição industrial das empresas, né, das indústrias dentro do território europeu. Vocês podem reparar que a grande mancha de concentração de indústrias está meio que no centro do continente. A gente estudou aí um pouquinho já aspectos naturais do continente. Sabe que a parte central do continente é uma parte mais plana também, que favorece ali a instalação de empresas de grandes cidades. Não é de se esperar que as maiores concentrações estejam na área onde a própria natureza favoreça a implementação dessas fábricas. Você vê que próximo ao litoral são muito poucas as quantidades de fábricas de indústrias, né, do setor secundário que se distribui. Mais na parte central e um pouquinho lá na parte mais no extremo norte. Setor terciário. O setor terciário é o terceiro setor da economia, é aquele setor onde você tem o comércio e a prestação de serviços. Prestação de serviços que na Europa que vem se destacando bastante recentemente. É o setor que mais contribui para a economia. Porque aconteceu um processo de transição do setor secundário, das indústrias, para o setor terciário, baseado naquele processo que eu expliquei para vocês, que foi a fuga das empresas do continente europeu para outros lugares que oferecessem um custo de produção mais baixo. Muitos desses países terceirizam a mão de obra e faz com que a mão de obra seja mais barata do que a mão de obra no continente europeu. O poder de compra da população europeia, né, sabemos que é o continente com proporção de países mais desenvolvidos, faz com que o setor dos serviços e do comércio acabe se desenvolvendo bastante. E o principal setor de serviço que se destaca no continente europeu é o setor do turismo. A Europa é o continente do mundo que mais recebe turistas. Ela tem um grande peso no desenvolvimento econômico dos países, principalmente os grandes países turísticos da Europa. Beleza? Ou seja, uma das atividades mais importantes para a economia do continente em si é a atividade turística. Já existem países na Europa, eu não vou citar tabelas aqui, mas que tem grande parte do seu PIB baseado no setor do turismo, no setor terciário da economia. Isso também está caracterizado pelo fato de ser um continente de países desenvolvidos, que já passaram por aquele processo de transição. Não tem como falar de economia, né, da Europa sem a gente trabalhar a União Europeia. O que é a União Europeia, né? É um bloco econômico, é uma associação de países do mesmo continente, normalmente países próximos, que se associam para se fortalecer economicamente mutuamente, para que eles se ajudem no seu próprio desenvolvimento econômico. Ela começou primeiro com o Tratado de Roma, que foi assinado em 1957 por algum grupo de alguns países, e a partir daí alguns outros países foram se integrando ao bloco. Algumas das vantagens das regras do bloco, que o bloco prevê, é a integração política, a livre circulação de mercadorias, capitais, de serviços e de pessoas. Basicamente, o cidadão que se estabelece ali em algum país que faça parte do bloco, ele tem livre circulação por todos os países que compõem o bloco. A única coisa que ele precisa é do documento de identidade dele, para ele poder transitar. Ele pode, de repente, morar em um país próximo à fronteira e trabalhar no outro livremente. Dinheiro também tem uma facilidade para circular dentro do bloco, porque redução de impostos para poder transitar dinheiro, serviços, mercadorias, né, o que a gente chama que são os capitais, eles conseguem transitar facilmente, para não encarecer os produtos quando eles chegam em países estrangeiros dentro do bloco. O bloco ele tem regras para os países do bloco e para países que são fora do bloco. Lembra que lá no setor primário eu falei do protecionismo? O protecionismo ele se estabelece para os países de fora do bloco. Países dentro do bloco eles não obedecem às regras do protecionismo. O governo não impõe dificuldades para que países do bloco transitem suas mercadorias. Só países concorrentes que são de fora do bloco econômico europeu. Uma característica da União Europeia é o euro, né, que é a moeda única adotada por grande parte dos países que compõem o bloco. Não é uma moeda adotada em todos os países do bloco, mas na maioria.
Aí que a gente tem a chamada zona do euro, que é a área da União Europeia onde o euro ele é aceito por todos os países. E existe um grupo de países que compõem a União Europeia que não tem o euro como moeda única, não tem o euro como moeda. É o caso da Inglaterra, da Suécia e da Dinamarca. Por quê? Porque simplesmente que as suas moedas já eram mais valorizadas do que o euro é. Então, para eles é mais interessante manter a sua moeda, que já é mais valorizada, do que adotar uma moeda que desvalorizaria a sua economia, dentro da perspectiva econômica deles. O euro é mais valorizado do que o dólar, do que o real, do que o peso, por exemplo, mas não do que a moeda adotada na Inglaterra, na Suécia e na Dinamarca. Então, para eles é mais interessante ter uma moeda mais forte, tem um poder de compra maior do que o euro. Beleza? Então, galera, isso aí foi a nossa aula sobre os aspectos econômicos do continente europeu. Espero que tenha ficado claro para vocês. São aspectos econômicos bem básicos, só para a gente entender o desenvolvimento dos três setores, um pouco da dinâmica da União Europeia e a importância e a relevância do euro. Beleza? Um forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula.